Bom dia, meus amigos que me acompanham no Facebook, no YouTube. Agora é o Cido Gabriel falando, independente do espiritismo ou do meu canal espírita. Hoje é um dia especial para muitos de nós. É o Dia das Mães. E eu gostaria de dizer para nós o seguinte: nós temos mães vivas, mães mortas, mães que foram legais, mães que não deram conta, filhos que não deram conta de ser melhor, famílias perturbadas, adoecidas, fatores complicativos que nos levam muitas vezes, estou com a minha cachorrinha aqui do lado, a ter uma vida que a gente não gostaria de ter. De modo que, até pipoca, a gente tem a vida que precisa, gostando ou não, com remorsos ou não, com tristezas ou não, com saudades, alegrias, lembranças boas e ruins, mas é a nossa vida. E a vida de cada um de nós é o protagonista de sua própria história e os demais são os atores coadjuvantes do quadro teatral montado pela lei da reencarnação, segundo a minha crença, para vivenciarmos, experimentarmos, crescermos, evoluirmos e aprendermos a nos tornarmos pessoas melhores. Eu não pediria hoje pelas mães felizes, pelos filhos felizes, pelos lares que estão se reunindo para levar um presente para a mãe, as famílias que, graças a Deus, não tiveram perdas horrorosas, crimes, assassinatos, estupros, drogas, desavenças de toda ordem. As mães saudáveis e os filhos saudáveis, com a bênção de Deus, talvez não precisem das nossas preces e nem dos nossos comentários. Mas as mães que se encontram do outro lado, vendo distante a dor e os erros de seus filhos que não conseguiram apreender os valores morais que elas nos passaram, essas precisam de preces e forças. Os filhos que estão encarnados, que não conseguiram assimilar o que os seus pais, os nossos pais nos passaram, esses sim precisam das nossas preces. E eu vou tocar num assunto muito interessante a respeito da vida íntima, pessoal, coletiva, brasileira e mundial. Eu tenho a minha fé, eu creio em Jesus, eu creio em Nossa Senhora, segundo a minha fé espírita cristã evangélica, de que nós somos um planeta, uma casa no universo, de uma situação ainda um tanto quanto atrasada, embora tenhamos evoluído bastante tecnologicamente, moralmente ainda estamos muito aquém de mundos superiores ao nosso. Usando a frase de que há muitas moradas na casa de meu pai, segundo Jesus disse. Pois bem, eu gostaria muito, todos nós gostaríamos, de vermos um mundo melhor. Mas o mundo melhor vai depender muito da nossa melhoria. Essa semana, assistindo uma entrevista do Ciro Gomes, ele fez comentários muito sérios a respeito do atual governo. E, embora eu também não seja Ciro Gomes, mas ele falou coisas que ele conhece, porque ele conviveu nesse meio e teve amizade muito íntima com algumas dessas pessoas. Eu queria pedir a nós uma coisa meio estranha.
Eu disse agora há pouco no Facebook sobre as mães que eu não tenho nada contra nem a favor este ou aquele candidato, o que foi presidente, o que é presidente, os que foram presidentes anteriormente. Eu acho que as pessoas fazem aquilo que elas supostamente julgam estarem certas, muitas vezes embaçadas pelo egoísmo, eclipsadas pela miopia espiritual. Mas essas criaturas que ocuparam o poder, desde o rei da Inglaterra ao presidente da Nicarágua, de Cuba, do Brasil, da Inglaterra, da França, da Espanha, da Itália, do Oriente Médio, da Ásia, da Europa, das Américas, tiveram mães. E eu creio que essas mães hoje, estando num outro mundo, que só vamos entender isso quando a gente morrer, devem ficar muito, se elas estiverem num nível melhor, claro, devem ficar muito tristes pelos seus filhos, que chegaram, por uma razão que eu não sei explicar, a cargos importantes. Reis, príncipes, presidentes, regimes parlamentar, democrático, comunista, enfim. Essas mães, filhas do mesmo Deus, que é Pai, que eu chamo de grande energia do universo, que eu chamo de inteligência suprema, que não criou tudo isso por acaso, porque o acaso seria algo completamente ignorante, a ignorância não faz as coisas ficarem perfeitas. Somos regidos por uma energia que nos envolve a todos. Bom, o que eu queria dizer para mim e para nós? Vamos pedir a Nossa Senhora, para quem crê nela, para quem não crê em Nossa Senhora, vamos pedir a Alá, a Jesus, a Maomé, a Iemanjá, vamos pedir aos grandes avatares que comandam a Terra, junto com as mães do mundo, para que através da oração delas no planeta, os homens de boa vontade aqui na Terra, iludidos com o momento atual, com aquilo que creem ser verdade, que a mentira passa a ser verdade, que eles acordem para que possamos fazer um mundo melhor. Somente essas mães poderão chegar aos filhos, em sonho, em intuição, em inspiração, através, sei lá, dos recursos que Deus tem. Somente essas mães poderão, talvez, tocar o coração desses filhos. Eu li um livro, se me falha a memória, eu não sei se é Os Mensageiros, eu não lembro agora, do André Luiz, em que a mãe de um papa, ela ficou mais de 500 anos para tirar o papa da cidade estranha, da cidade dos gregorianos, dos dragões. E conseguiu, com a ajuda da equipe de Nosso Lar, retirar o filho que dominava uma cidade, movido por uma mentira que ele acreditou, num poder que ele se deu, na condição de religioso, segundo a crença espírita, e ela, através de muita prece, de muito pedido, resgatou esse filho da situação do governador dessa cidade estranha, dessa cidade gregoriana. 500 anos é o que o Chico nos relata. Pois bem, eu estou muito triste. Eu gostaria, estou muito feliz, mas eu estou muito triste ao mesmo tempo de ver a desigualdade no nosso planeta no século XXI. Na Idade Média eu compreendo, na falta de cultura em todos os tempos eu entendo, mas eu não entendo
a desumanização em pleno século de evolução, de construção da espiritualidade, mas não do espiritismo, em torno da tecnologia que nós detemos hoje, precária comparada a mundos superiores, segundo a nossa crença, mas bastante evoluída para os tempos atuais, onde nós temos tudo: remédios, cirurgias robóticas, atendimentos de primeira linha, salvando vidas, mas não temos acesso à maioria das pessoas. Vejo nos canais fechados pedido dos Médicos Sem Fronteira, pedindo ajuda de R$ 30 por mês para ajudar a salvar as crianças na África, etc, etc, etc. Acho justo e louvável. Mas seria mais justo e louvável se os governantes do mundo olhassem ao mundo ou para o mundo como pais e mães das nações. Talvez minimizasse mais rápido a dor da humanidade. E isso me entristece, porque eu vejo pessoas me procurando para fazer certos exames, mas não conseguem, porque o sistema é complexo, depende de uma fila. O que eu estou falando não é novidade nenhuma. Aliás, não há o que se falar de novo. Tudo que nós sabemos, segundo o Chacrinha, ex-apresentador de um programa de televisão, na vida nada se cria, tudo se copia. Eu me entristeço do tanto que nós sabemos e do pouco que nós, seres humanos, fazemos. Estou me incluindo nisso. Eu também faço muito pouco. Mas não seria hora de, ao invés de odiarmos este ou aquele, de vibrarmos contra este ou aquele, de nos separarmos até na amizade, pedirmos a Jesus e a nossa Mãe Santíssima e ao anjo Ismael, que segundo Chico é o governador do Brasil, que nos auxiliasse para que o nosso Brasil pudesse honrar o que nos foi prometido como o futuro da humanidade, o celeiro da humanidade, a pátria do Evangelho. Se nós não temos o poder da assinatura, se nós não somos deputados, se nós não somos senadores, se nós não somos juízes, ora, o que a gente pode fazer além de, no meu caso, ajudar com cesta básica, socorrer uma mãe aqui, um filho acolá, um amigo que pede ajuda? O que eu posso fazer além do que eu faço? Sair para a rua gritando? Não vou resolver. A trama do sistema é muito emaranhada. Mas quem sabe essas mães desencarnadas pudessem tocar o coração dos seus filhos, que também não são maus. Porque o Evangelho diz que a maldade humana é fruto da nossa ignorância, que o egoísmo é o pai de todos os nossos defeitos. Então, levando em conta essa fala, as pessoas acreditam nas suas mentiras, construídas na base de uma ilusão fictícia. E elas se acham boas. E o pior do que isso, elas acreditam que são enviadas de Deus. Todos somos enviados de Deus para cumprirmos as nossas provas aqui na Terra. O médico, o enfermeiro, a faxineira, o engenheiro, o dentista, o padre, o evangélico, cada um de nós tem uma tarefa. Cada um de nós tem um compromisso. Ninguém veio aqui para brincar de viver. Viver custa caro. Mas muitas coisas não dependem de nós. Depende das autoridades,
que se curvem diante da vida. Porquanto, tem uma frase que diz: quem não se curva para a vida nos ensina a curvar para baixo. Todos nós iremos desencarnar. Rita Lee desencarnou essa semana. Uma mulher, vamos dizer, porra louca, fumou todos os baseados, usou tudo que quis, mas foi muito autêntica consigo mesma. Ela foi muito leal a muitas coisas. E não é a droga que ela usou que a coloca menor do que a hóstia que alguém tomou, ou do que a água fluida de um centro espírita que alguém fez uso. Talvez a torta esteja certa, não nos seus erros que lhe comprometeu a saúde, mas na essência de sua alma que queria o melhor para todos. Eu vi uma entrevista da Rita Lee essa semana dizendo assim: eu não sinto falta de um carro de alto luxo, de roupas de alto nível, eu não sinto falta do supérfluo. Eu sinto falta do meu sítiozinho, das minhas plantas, dos meus animais, dos meus amigos, dos meus filhos. Eu sinto falta da vida. Eu quero viver. Nada do que o mundo consumista demonstra como possível felicidade me é felicidade. Uma mulher incrível. Ah, ela fumou maconha, ela usou cocaína. Será que ela vai para o céu mais fácil do que eu, que fico rezando? Do que você que assina leis? Do que você que faz conluio? Imagina a minha situação se eu tivesse num governo qualquer, de um país qualquer. Olha, fulano, ou você assina e aprova o que nós estamos tentando, eu vou te dar 40 milhões de dólares. Mas você venha conosco. E aí, 40 milhões de dólares, todo mundo tem seu preço. O que eu vou resolver? Se eu vou mudar o mundo? Não, eu vou assinar. Com isso eu garanto também a minha vida e a minha vida da minha família. Meu amigo, você está se vendendo para o mal. Eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo. Pelo amor de Deus, não entendam mal o meu diálogo no YouTube. Entendam cada qual como quiser e como puder. Mas enquanto o homem não se tornar íntegro por aquilo que ele é e não por aquilo que ele quer, nós não seremos felizes. Entristece-me muito a questão da anarquia mundial em torno dos poderes. Quer conhecer alguém? Dê a ele poder, dinheiro e fama. Nossa, fulano era tão simples, era tão humilde, veio lá do sertão de não sei onde, e agora essa pessoa... Não, ela sempre foi isso. Ela não teve a oportunidade de mostrar as garras. Portanto, eu fico triste porque a dor do outro também me corrói. A necessidade do outro também me toca. E eu não sou santo, eu já errei pra caramba. Eu já magoei pessoas, eu já fui magoado por pessoas. Quem não foi? Só se você se isolar numa ilha, você vai brigar com você mesmo. Mas pelo amor de Deus, pelo amor do que creem, vamos acordar a nossa consciência de ser humano integral, para nos integrarmos a um contexto planetário, onde nós iremos ter alegria e paz, independente do ter, mas por sermos criaturas plenas, criaturas realizadas em nossos sonhos e objetivos, que não se transformem em pesadelos. Tenho pena, tenho piedade, sim, dos que erram de maneira grosseira, levando multidões a sofrimentos por décadas ou séculos. Tenho pena
da pessoa acreditar na mentira que ela acha como verdade. E a verdade é muito, mas é muito simples. O que é a verdade? Eu volto a dizer aquele poema, aquela frase que eu já contei várias vezes em vários canais, em vários momentos que eu tive oportunidade. Chico, diante de um espírito de um poeta, pergunta para o espírito o que é a verdade. E este lhe responde: Chico, a verdade é igual, semelhante a um grande espelho que estava preso ao céu e se desprendeu caindo sobre a terra em milhares de fragmentos, milhares de pedaços. E cada um de nós saiu catando um pedaço do espelho. Alguns pegaram espelhos maiores, outros fragmentos menores. Uns veem mais, uns veem menos. Mas a verdade absoluta é a junção, é a união de todos os pedaços do espelho. E essa verdade pertence a Deus. Muitas vezes, nós até podemos ter pego um pedaço maior do espelho e até estar vendo mais, mas vendo de maneira côncava ou convexa. E alguém que pegou, às vezes, um pedaço menor, aparentemente sem expressão de vida, a nível social, político, econômico, por aquele pedacinho, transforma aquele grão de areia no infinito. O que é a verdade? É fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Ponto final. O que é o amor? O amor é a não guerra. O amor é o não egoísmo. O amor é o altruísmo. O amor é se dar. O amor é se unir em torno do bem comum. Não importa a religião ou se somos ateus. Não há dúvidas. Não precisamos consultar livros evangélicos, Bíblia, etc. Basta consultar a nossa consciência, porque fomos feitos segundo a semelhança de Deus, como partículas do seu amor. Está plantado em nós a consciência de filhos de Deus. Somos o único animal da terra capaz de discernir e pensar, e desenvolver sentimentos. E temos o livre-arbítrio para escolhermos os nossos caminhos. E o que fazemos com o que sabemos? Tentamos puxar para a religião X ou Y. Isso é pecado, isso você vai para o inferno, isso você vai para o umbral, isso. Não! Não vamos construir na cabeça dos outros os nossos conceitos religiosos. Precisamos construir em nosso coração o exemplo da humanidade como humanos. E eu peço às mães dos grandes homens do mundo que se juntem em coro a Nossa Senhora, pedindo a Deus nosso Pai, para quem acredita em Deus, para quem não acredita na inteligência cósmica universal, que ajude-nos a nos ajudarmos uns aos outros, sem a ilusão da falsa felicidade que nos transforma em monstros humanos de maneira deplorável. Nos ajude, Mãe Santíssima, nos ajude Alá, Iemanjá, Jesus, o Batalá, quem for, orixás, nos ajudem a nos formarmos uma força do bem, para que o bem sobreponha ao mal, para que o bem não seja tão tímido, a fim de que o mal possa ser tão atrevido. Que não precisemos usar as mesmas armas do mal, e nem queiramos vingança, mas sim justiça. Justiça junto com misericórdia. Não é a minha verdade ou a sua, é a verdade do universo, que há de convergir em nosso benefício quando nós despertarmos para uma outra realidade de vida. Quantas pessoas estão nesse momento que eu estou falando, matando umas às outras, bebendo até cair,
cheirando tudo que pode, estuprando, traficando drogas, colocando em sacolas de aeroporto, em containers de navio para ganhar dinheiro com a droga, para ficarem ricos. Ricos, tão ricos, que não passam de pobres e miseráveis diante da riqueza espiritual que nós poderíamos adquirir sem essa falsa ideia de dinheiro trazer felicidade. Dinheiro tem que servir como meio de nos ajudarmos uns aos outros e não de nos enriquecermos através da desgraça do outro. Isso é hipocrisia, isso é mentira. Isso é as trevas. Como dizem os evangélicos, é o demônio. Como dizemos nós espíritas, são as trevas que ainda brotam do nosso próprio coração. Se existem ou não entidades, não vou discutir com vocês que creem ou não nisso. Mas que o bem é o bem, não há como discutir. Que o amor é ternura, não há como discutir. Que nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. E fazemos escolhas. E as nossas escolhas nos levam a tantas dores reencarnatórias, segundo a minha crença, que levaremos séculos para nos desprendermos dos nossos erros. Não por castigo ou porque Deus nos colocou no inferno ou no purgatório, mas porque a nossa consciência vai contra as leis universais que nos convida a construir o amor. O amor como libertador, o amor como forma de paz, como forma de saúde emocional, espiritual, psíquica. É desse amor que eu estou falando. Por isso, prezados irmãos, que as mães do mundo se unam em torno de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e roguem ao alto a intervenção para que não haja um mal maior na terra, seja de pandemias, seja de maremotos, terremotos, ou que as forças telúricas precisem agir, trazendo dores maiores na terra, para impedir o homem de fazer coisas feias, além do que já fizemos e que levará décadas para ser revertido, se o homem parar com todas as bobagens agora, de bomba atômica, de carvão, de usinas, de desmatamento, etc. Eu não vou entrar em política, e nem preciso, porque vocês são inteligentes e sabem o meu recado. Pensemos sobre tudo isso. A vida não é fácil, e quem diria que seria? Ninguém sorri todo dia, ninguém chora toda hora. Mas nós temos elementos que nos ajudam a caminhar, amigos, espíritos amigos, de acordo com a fé de cada um. Pai, mãe, irmão, filho, nós temos sempre um ancoradouro que nos fala: olha, fulano, tá errado, vem aqui, estou contigo. Não nos falta recurso dos céus. Nunca nos faltou recursos que vêm do alto para nós. Mas a gente vê, ouve, escuta, percebe, fala piegas. Isso não é real, a vida é aqui e agora. Isso é para nos converter. Ninguém quer que ninguém seja espírita, católico, evangélico ou o que for. O que talvez o alto queira que nós sejamos é humanos. Portanto, caso esse vídeo meu, que eu não tenho expressão de youtuber que eu não sou, chegue a alguém, acordem. Daqui a pouco é hora de vocês morrerem. Enquanto puderem, tomem atitudes humanas, adultas, coerentes, coercitivas de você para com você mesmo, para te convidar, te convocar a essa mudança. Que a vida possa despertar o nosso coração do que nós temos de melhor dentro de nós, dentro do nosso pior. Há sempre uma pérola dentro do lodo das nossas ilusões. Não sei se eu falei demais, são 29 minutos de fala, e eu termino sempre com 30 minutos. Prezados irmãos, feliz Dias das Mães para quem as tem viva, para quem as tem do outro lado, que Deus os abençoe na saudade.
Para quem não viveu bem com sua família, peça perdão mesmo depois de morta, ou mesmo depois de morto, porque o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Bom dia a todos. Que Deus seja conosco, que nós sejamos com Ele no exemplo humano que a humanidade precisa para crescer enquanto ser do terceiro milênio, da era de Aquários, da era da revelação, da espiritualização da humanidade, das descobertas daqui para frente em termos espirituais, e não espíritas, espirituais. Bom dia a todos, um beijo no coração de cada um e que Deus nos abençoe, hoje e sempre, para quem crê em Deus. Quem não crê em Deus, que dentro da sua bondade, talvez você seja melhor do que a gente que acredita, mas que não faz aquilo que falamos para os outros. Muita paz. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo grande, muita paz no coração de cada um.